Esse vídeo é sobre os efeitos da alta da taxa Selic nos títulos do Tesouro Direto. Então, sejam muito bem-vindos aqui de Matos, do canal de Matos Ensina. Hoje a gente vai falar na prática, tá? O que aconteceu ou o que acontece quando a Selic sobe, como isso impacta os títulos, a rentabilidade deles, o preço deles e o seu bolso. Este é o contexto. Não sai desse vídeo antes de acabar, porque você vai ter uma compreensão real do que eu tô falando. Porque assim, a Selic subiu, então isso afeta os títulos? Isso aí já é uma pergunta para você se fazer. Quando a Selic sobe, os títulos se mexem? Será que é assim? Ou será que tem alguma coisa a mais aí que você precisa saber antes de acreditar simplesmente que quando mexe com a Selic, mexe com os títulos do Tesouro Direto? Tem questões muito importantes para você entender, então a gente começa aqui num contexto. A gente tem uma Selic aqui, ó. O que acontece? Ela saiu aqui dos 11,75, subiu um ponto percentual, não é 1%, tá? De 11,75 para 12,75 não é 1%, é um ponto percentual. Aqui é tecnicidade aqui do mundo, mas se fosse 1% mesmo, 1% de 11 é 11 centavos, tá? É 11, 0,11. Então, se fosse 1%, seria de 11,75 para 11,86. Então é um ponto percentual, mas pode falar 1%, todo mundo vai entender. Então subiu um ponto percentual de 11,75 para 12,75 agora na última reunião do Copom. E isso impacta todo o mercado. Você vê aqui, ó, a trajetória histórica da Selic foi 14,25 lá no meio de 2016, aí caiu, foi lá para uns 6,5 ali em 2018, 19, aí depois caiu para 2%. Então começou 2021 com 2%, tá? E aí teve inúmeros problemas que fizeram com que a Selic tivesse que ser elevada, especialmente para controlar a inflação. Por que que a Selic se elevando controla a inflação? Porque tudo fica mais caro, tudo, o crédito fica mais caro. Então as pessoas pegam menos empréstimo para consumir, as empresas acabam pegando menos empréstimo, acabam investindo menos em ativos reais, em novas lojas. Por quê? Porque tem um custo de oportunidade, que é você colocar lá e deixar seu dinheiro parado rendendo com segurança no banco, por exemplo, ou no tesouro, por exemplo, né? Que você tem segurança e tem uma rentabilidade boa. Então, esse é o custo de oportunidade aqui que está envolvido quando a gente pensa aí na elevação da taxa Selic controlando a inflação. E é o principal motivo para a Selic ter sido elevada foi o controle da inflação, tá? E aí, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, ele solta uma ata aqui, rapidamente só para trazer aqui, que ele levou para 12,75, e aí, né, eles trouxeram algumas observações aqui, especialmente o cenário externo se deteriorando por conta de questões inflacionárias no mundo inteiro aí, em decorrência aqui da pandemia, da Covid-19, e aí na China, né, que está se acentuando a guerra Ucrânia e Rússia, e também aqui uma reprecificação, isso aqui é um ponto muito importante, da política monetária nos países avançados. Ele está falando aqui especialmente aí dos sinais que os Estados Unidos, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele deu, tá? Os sinais que ele deu de que a taxa de juros dele está se elevando e de fato ele está elevando e talvez aí tenha, né, quando soltou aqui essa ata, tem um potencial dela se elevar e por conta da elevação da taxa de juros da economia mais forte que é os Estados Unidos, talvez a gente precise elevar mais a nossa taxa de juros até por questões de atratividade dos investimentos no Brasil, tá? Então, essa foi a ata só para trazer uma pincelada aqui nela, tá? E a gente vai falar aqui, a taxa Selic saiu lá de 11,75 para 12,75, dia 5 de maio já estava valendo. E aí existe a taxa Selic meta, que é o que você vê. Taxa Selic meta chegou em 12,75. E existe a taxa Selic efetiva, tá? Que é equivalente aí ao CDI, tá? Que é 12,65% ao ano agora, que é justamente um ponto percentual abaixo, tá? De novo, não é 0,1%, é 0,1 ponto percentual abaixo, tá? Não é 0,1%, é 0,1 ponto percentual aqui abaixo. E aí, quando você investe em um título que te paga Selic ou CDI 100%, você está rendendo aqui 12,65 e não os 12,75, tem essa diferença. O que mais? Quanto que isso dá ao mês, né? Exatamente aí, tá pagando então, a Selic tá pagando aí 1%. 0,99757. Então, assim, você vai arredondar isso aqui, você vai trazer um valor maior, tchananã, e vai chegar o quê? 1% ao mês. Mas aqui tem uma questão interessante que, inclusive, próximo vídeo que eu trago é justamente essa questão aqui, bem no detalhe sobre esse 1% ao mês aqui, se você investe no Tesouro Selic. E a questão aqui é que, se você investe em algo que te paga aí, esses 12,65 aqui por cento, e tem imposto de renda, na pior alíquota de imposto de renda, se você fizesse aqui, desconta o imposto de renda, você chegaria em 0,77 ao mês e não nos 1%, tá? Por que é importante você saber disso? Porque às vezes você tem que comparar investimentos.
E aí, se você vai comparar investimentos que têm imposto de renda com investimentos que não têm imposto de renda, você tem que saber quanto que é líquido de imposto de renda, né? Obviamente aqui, uma aplicação que tem imposto de renda, líquida de imposto de renda, está dando aí, nesse caso, por exemplo, 0,77. Uma aplicação que não tem imposto de renda está dando o quê? 0,77 também. Então, praticamente estariam parecidos, mas aí tem muita coisa para comparar antes, tem que olhar o risco, especialmente aí das aplicações. Mas esse aqui é um primeiro ponto. É 1% ao mês, só que você nunca ganha isso, tá? Aqui no Tesouro Selic, porque você tem que descontar o imposto de renda, beleza? Trajetória da Selic aqui a gente já conversou. Preciso lembrar aqui, antes de mais nada, porque eu esqueço de lembrar, então preciso me lembrar que se você der o like nesse vídeo ajuda bastante o canal, então deixa o like aí, ninguém vai saber que você deu like, nem eu, só vejo a quantidade de likes aqui, então ajuda bastante, deixa o like aí, viu? Então vamos para o contexto, tá? A gente tá falando, esse aqui é o Boletim Focus, tá? Lá do Banco Central. As próximas telas também. Eu vou trazer tudo aqui do Tesouro Nacional, vai ser lá do Tesouro Direto mesmo. A gente vai mostrar todos os títulos, como é que foi a variação de todos aqui no momento que teve aí a elevação da taxa Selic. E a gente vai mostrar primeiro o Focus, porque tem um contexto por trás da elevação da taxa Selic. O Boletim Focus traz aqui a mediana das expectativas de mercado. O que que é isso? Os principais, o que que o Banco Central faz? Ele vai lá, pergunta para os principais agentes econômicos quanto que você acha que fecha a Selic esse ano? Quanto que você acha que fecha o dólar esse ano? Quanto que você acha que fecha aí o PIB esse ano, a elevação do PIB? Quanto você acha que vai fechar a inflação? Tá? Ele faz todas essas perguntas, inflação, Selic, PIB, câmbio, e traz o quê? Traz o quê? Toda essa série histórica, tá? Todo mundo, toda essa série histórica não, toda essa coletânea, tá? Pegou para todo mundo lá, tchau, tá aqui. Todas essas opiniões dos agentes de mercado. E ele vê qual que é o valor que está no meio ali, que é justamente a mediana. Ele não traz a média, tá? Ele não soma todo mundo, divide pela quantidade. Por quê? Porque às vezes uma pessoa foi lá e falou, a inflação vai ser 200%. Isso não acontece, mas vai que isso acontecesse, e o cara falou 200%, isso aí vai puxar a média para cima, tá? E aí se esse cara fala 200% e a gente tá olhando a mediana, isso não interfere. Então, a vantagem do Focus trazer a mediana é justamente porque esses outliers, tanto para cima quanto para baixo, não vão impactar a mediana, porque pega o valor do meio, tá? Então, independente do cara ter colocado 200 ou ter colocado 20, se 20 já é o número maior e 200 continua sendo maior, ele não impacta, tá? Então, por isso que o Banco Central usa a mediana aqui nas expectativas e a gente vê a mediana das expectativas para o IPCA, por exemplo, que é o principal indicador de inflação aqui do Brasil, e é a inflação oficial, a gente vê que o mercado está esperando aqui uma inflação no final do ano de 7,89%. Essa inflação, ela é o acumulado do ano, tá? Vai ser o quê? De janeiro até o último dia de dezembro, tem uma expectativa do mercado que seja acumulada uma inflação de quase 8%. E interessante você ver que do lado tem comportamento semanal, que é justamente, tem um 16 aqui, que é justamente cada semana, como é que tá essa expectativa? Ela tá subindo, ó. De uma semana para outra, a gente vê, ó, semana passada foi 7,65 e agora veio 7,89 e tá subindo, tá? Mas aí do lado ele traz um número que é 16. O que que esse 16 quer dizer? Ele quer dizer que tem 16 semanas que essa expectativa de inflação vem sendo revisada para cima, tá? Que esse comportamento verde aqui, azul para cima, ele vem sendo revisado há 16 semanas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada hora o mercado está olhando, os agentes de mercado estão olhando, essa inflação, vamos pôr um pouquinho mais para cima, essa inflação não vai ficar aí, essa inflação não está dando, e vai subindo. Vamos pôr mais para cima, vamos pôr mais para cima. Por quê? Por conta de todo aquele contexto que a gente conversou. Contexto lá fora, especialmente, aí você vê crises lá fora, você vê Estados Unidos aumentando taxa de juros, você vê inflação aqui dentro, então tem várias coisas que são envolvidas aqui na análise dos agentes de mercado que fala na inflação vai subir um pouco mais. Então tem 16 semanas que isso aqui vem subindo e por conta desta elevação da expectativa de inflação, você vê muitas vezes uma elevação de expectativa de taxa Selic. Por enquanto, ainda tem a expectativa de taxa Selic em 13,25% no fechamento deste ano, tá? Ela está aí em 12,75, então subiria mais meio ponto percentual. Mas para 2023, neste último Focus que a gente tem acesso aqui, essa expectativa já subiu, saiu dos 9% para 2023, fechamento de 2023 foi para 9,25%, tá? Então, por conta deste descontrole da inflação, o Banco Central tem que elevar a taxa Selic, que é a taxa de juros controla a economia, e aí como ele tem que fazer isso, os agentes de mercado já começam a olhar. Ele vai subir a taxa Selic e começa a fazer suas apostas aqui, entre aspas, por isso você vê aqui taxa Selic subindo. Por que que a gente está falando sobre o Focus?
ele é a expectativa de mercado. E a gente tem que falar sobre a expectativa de mercado para você entender por que que quando a taxa Selic mexe, os títulos mexem de tal forma que a gente já vai mostrar. Eu vou mostrar cada um dos títulos, tá? Vou mostrar todos esses títulos aqui, ó. Dá o quê? Deve dar 11 títulos aqui, eu não contei não, mas ó, 9, 10, 11, exatamente. 11 títulos. Vou mostrar a variação de todos eles nessa última elevação da taxa Selic, tá? A gente vai mostrar tudo isso e é importante você entender a expectativa, porque a gente vai fazer o link de expectativa com o que de fato eles estão pagando. E a gente começa primeiro, não sei se vocês vão conseguir ver bem no detalhe, mas aqui nós temos tesouros pré-fixados pagando aí 12,58, tesouro pré-fixado 2025 pagando 12,58 de rentabilidade anual e o tesouro pré-fixado 2029 pagando 12,55. Por muito tempo, tem muito tempo que você não vê um tesouro pré-fixado pagando menos do que a taxa Selic, tá? Ela estava em 11,75, por exemplo, esses títulos estavam pagando mais. Tem muito tempo que isso não acontece. Aí você fala, nossa, mas não faz sentido se eu ponho uma aplicação que é pós-fixada na taxa Selic, eu vou ter uma rentabilidade de 12,75, então não vou colocar nesse pré-fixado aqui. Só que a questão é que esse pré-fixado, por exemplo, ele é lá de 2029, então você travaria uma rentabilidade de 12,55 até 2029. Ao passo que, se você investe em Tesouro Selic e a Selic cai, como tem a expectativa aqui dela cair para 9,25 ano que vem, você tem esses 12,75 de agora, por o quê? Por um ano, por menos de um ano, entendeu? Então, este é o compasso aqui do mercado, tá? Estas são os custos de oportunidade que você tem ao investir no Tesouro Selic, por exemplo, ou ao investir aqui num tesouro pré-fixado, tá? Então, ele está pagando menos, só que ele paga por mais tempo. Provavelmente aqui é opinião, tá? Opinião total. Aqui valeria a pena, vou dizer diferente, valeria a pena você ir lá no futuro, chegar lá em 2029 e olha quanto que esse cara acumulou de rentabilidade, 12,55 por todo esse período. Ele vai sair aqui de R$456 e vai chegar nos R$1.000, porque é a característica desse título, tá? Então vai dar mais de 100% aqui. Aí você pega a taxa Selic agora de 2022 até 2029, acumulada. Não os 12,75 mais alguma coisa, que é acumulada dia a dia, tá? É 12,75 hoje, aí divide ela por 252, uma fração hoje, amanhã, e vai fazendo assim, de acordo com a Selic diária. Aí você vai lá na frente e olha, se fosse possível, quanto que vai acumular a Selic, porque este é o custo de oportunidade e este que é o risco que a pessoa que investe aqui no Tesouro Pré-fixado está correndo, tá? Ela está aceitando o risco do quê? Da Selic explodir lá para cima e ela perder um bônus de Selic, perder uma Selic muito alta. Ela está correndo o risco também do quê? Da inflação explodir lá para cima e a inflação vir acima do que ela tem de rentabilidade. O que isso acontece? O que isso impacta? Impacta que ela perde valor em termos reais, né? O dinheiro dela cresce, mas a inflação cresce mais, então ela tem menos poder de compra. Estes são os custos de oportunidades quando você pensa aqui em tesouro pré-fixado, tá? Era só um parênteses aqui, só porque é interessante você ver um tesouro pagando menos do que a taxa Selic, mas não se engane, não é tão linear assim a comparação, tá? Pra você comparar investimentos nunca é preto no branco, igual alguém pode te dizer aí, é isso, ponto final, coloca aqui. Não. Tem que analisar o contexto, tem que analisar os riscos, as características de cada tipo de investimento, tá? Então vamos falar sobre todos esses títulos aqui. Quando a gente pega lá do próprio Tesouro Nacional o histórico desses títulos. Olha só, aquele primeiro ali, Tesouro Pré-fixado 2025. Aqui, ó, bem aqui, 5 de maio, é este vértice aqui onde está o meu laser. Você teve a elevação da taxa Selic para 12,75. O que aconteceu? Aconteceu que ele subiu um pouquinho. Mas, aqui que é o porém. Olha só o que vinha acontecendo desde 7 de abril, por exemplo. Estava lá em 11,6 a taxa dele. Subiu até 12,3 aqui, né? Então subiu um bocado aqui, eu puxei só 30 dias, mas você já vê que subiu mais aqui esses dias do que subiu depois que a Selic foi elevada. Olha só, ele saiu aqui de 12,3, foi para 12,6, mais ou menos isso. Então subiu 0,3. Simplesmente aqui no dia 7 de abril, aqui, 2 dias depois, deve ser aqui dia 11 de abril, 2 dias úteis depois, né? Saiu de 11,6 para 12, então aqui subiu 0,4. Você vê que em um momento que não teve elevação de Selic, o preço, a taxa do título já subiu 0,4. E aí quando teve aqui, subiu 0,3 também.
Então, isso aqui já é uma leitura muito importante para você colocar aí na sua consciência, para você memorizar que o mercado se movimenta por expectativa, tá? Expectativa, por isso que a gente começou conversando sobre o Boletim Focus. É a expectativa que faz tudo se movimentar e não o de fato, tá? O fato mesmo. O fato é que tinha uma expectativa de elevação da Selic e de fato ela se elevou. Beleza, então a expectativa veio antes, depois veio o fato. Durante a expectativa é que o mercado movimenta. Hoje, todo mundo está olhando lá para frente. O pessoal não está olhando para hoje. Nossa, a Selic subiu. Meu Deus, não estava preparado por isso. Não, tá. Todo mundo olha para a expectativa para tomar decisões importantes. Inclusive você também tem que olhar para a expectativa para você prosperar mais nos seus investimentos. E a gente está sempre trazendo expectativa de indicadores econômicos aqui. É por isso que eu peço que, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, porque você vai ficar sempre atualizado, e deixa o like se você estiver gostando desse vídeo, ajuda bastante o canal. Então vamos lá, passada esta fase aqui da minha solicitação da sua inscrição, que ajuda bastante, de verdade, ajuda muito, viu? Obrigado por quem já está inscrito, viu? Passada essa explanação aqui, a gente volta para o nosso contexto, que é a expectativa do mercado movimentando o mercado, e não o fato do que acontece de fato. E a gente vê o próximo título, olha só. Ah, isso aqui é caso isolado. Pega o outro título, tem 11 títulos lá. Aposto que tem um que virou um samba do crioulo lá. Não, não é assim, tá? Da mesma forma, acontece nos outros títulos. A gente pega aqui Tesouro Prefixado 2029, dá na mesma, tá? A gente vê aqui um movimento aqui de elevação, beleza. Tem um movimento de elevação no dia que a Selic sobe, mas tem vezes que nem tem. Tá? Tem vezes que, dependendo, o que tem de novidade quando a Selic sobe? Não é a Selic de fato se elevando, porque isso aí está na expectativa. O que tem de fato de novidade é a ata que o Comitê de Política Monetária solta. A ata do Copom, que você já deve ter ouvido falar. Por quê? Porque na ata do Copom, o Copom sinaliza os próximos passos, o Copom sinaliza o que ele está preocupado, o Copom sinaliza o porquê que ele elevou a Selic. E tudo isso impacta muito mais do que, de fato, o movimento que aconteceu hoje. Então, é sempre lá para frente, tá? Memoriza isso. Por isso que a gente trouxe aqui também um trechinho ali de uma tirado lá do comunicado aqui do Banco Central, porque faz sentido você olhar para esta parte da expectativa, beleza? Tesouro Prefixado 2029 deu na mesma. Agora a gente vai no prefixado com juros semestrais 2033. Olha só. Também não deu um salto. Se a Selic subiu 1%, um ponto percentual, né? A gente costuma falar errado mesmo, mas 1%, um ponto percentual. Por que esse cara aqui não subiu um ponto percentual? Poxa, né? Ele vai durar tanto tempo. Não sobe. Por quê? Porque é expectativa, porque esse título ele paga aí por 33, olha só, vai dar o quê? 11 anos se você investe hoje nesse título. Então, ele não pode olhar só para hoje, ele tem que olhar lá para frente, tá? Olhar para a expectativa. Então, da mesma forma, tá aqui você vê uma elevação, mas não tão significativa. Não subiu um ponto percentual aqui. Não subiu, ó. Saiu aí de 12,3, um pouquinho mais, para 12,6. Então, 0,3 também. Não subiu aquele exagero, tá? Vamos para o próximo. Agora, Tesouro Selic. Olha que interessante. Tesouro Selic, ele faz o que ele te paga, o que vier de taxa Selic, mais um ágio, certo? Tem um ágio, que é aquela partezinha que está ali do lado dele. Ele te paga a taxa Selic diária, mais um pedacinho, tá? Isso aqui é a taxa daquele pedacinho, porque a remuneração dele é a taxa Selic, dia após dia. Pega lá os 12,75, divide por 12, não é só dividir por 12, tem um cálculo financeiro. Divide por 12, se você quiser saber, é 12,75, soma 1, fecha parênteses nesses dois, eleva 1 sobre 252 e tira 1. Depois menos 1 que você vai chegar na taxa que é ao dia. Fazendo isso, você sabe quanto você recebe ao dia, só que tem que descontar imposto de renda. Se você quiser mesmo saber quanto que o Tesouro Selic paga ao dia, eu tenho um vídeo aqui no canal. Entra aí, é um dos últimos vídeos aí, antes desse, que eu vou te explicar direitinho quanto que o Tesouro Selic paga ao dia. Cálculos reais, inclusive, considerando aí taxa da B3 e imposto de renda e IOF, se você, de repente, vender em 30 dias. Então, a gente está falando aqui do Tesouro Selic desta taxa. É só essa taxazinha aí, 0,06% ao ano. Então, assim, é muito pequenininha, é muito pequenininha. E a Selic que você levou aqui, o que aconteceu com essa taxinha? Nada. Continuou igual, tá? Aqui, essa taxa, eu também expliquei em alguns vídeos aqui, é uma taxa que o Banco Central coloca ali do lado do título, aumentando a rentabilidade do título ou reduzindo, tá? Quando essa taxa movimenta, o preço do título movimenta. Importante você saber disso.
tem vídeos aqui também explicando no detalhe o Tesouro Selic, é um título muito importante. Inclusive, o próximo vídeo eu vou falar algumas questões pontuais sobre o Tesouro Selic. Não perca o próximo vídeo, se inscreva e ative o sininho para você não perder, beleza? Então vamos lá. Esse aqui foi a movimentação do Tesouro Selic quando aconteceu a elevação de fato da taxa Selic. Tem o próximo Tesouro Selic um pouquinho mais velho, 2027. Olha que louco. A Selic se elevou. O que aconteceu com ele? A taxinha pequenininha ali do lado dele fez o que? Fez cair, tá? Então você vê que o movimento não é tão simples assim, não é, sobe, quer dizer que o título paga mais, quer dizer que o título paga menos, porque a parte pré-fixada subiu ou não. Você vê dois tesouros Selic diferentes aqui, mudando a taxa de formas diferentes. Um ficou de lado, o outro caiu, tá? Então vamos pro próximo, agora a gente fala dos tesouros IPCAs. Olha só. Olha essa alta aqui do dia 7 de abril aqui pro dia 12. Essa é a parte pré-fixada do título que paga a inflação, tá? Ele te paga lá os 5, o que tá 5,5 agora, mais a inflação que vier do período. Mas aí tem muitas questões importantes, não é tão linear assim. Mas olha só, ele estava em 5,15, passou alguns dias, ele foi lá para 5,35, por exemplo, subiu aí 0,2. E aí quando a Selic de fato se elevou, quanto que ele subiu? Não deu nem 0,1, tá? Então assim, da mesma forma que o movimento do mercado veio bem antes do que quando veio de fato a elevação da taxa Selic. A gente repete o mesmo movimento para o próximo vencimento, 2035, para o próximo também, 2045, da mesma forma, não tem discriminação entre os títulos, eles movimentam da mesma forma, porque são os agentes de mercado atuando aqui de acordo com as expectativas, tá? E achando aí a eficiência do mercado para ter as melhores rentabilidades dado o momento, beleza? E aí tem os títulos que são IPCA com juros semestrais. São os títulos mais complexos do Tesouro Direto. São os mais complexos, é bem complicado mesmo. E, assim, ele paga juros semestrais, já expliquei aqui, ele acaba pagando 6% ao ano de juros semestral, mas ele tem uma remuneração que não é obrigatoriamente 6% ao ano. Então tem várias questões aqui importantes, mas é legal você saber que se ele tiver aqui em 6%, tá? IPCA mais 6, esse título vai estar num estágio que é o estágio que ele foi feito. Porque aí você vai investir em algo que é 6% ao ano de rentabilidade que você vai receber e você vai receber o cupom de juros de 6%. Então, aí, no fim das contas, quando chegar lá no vencimento, você vai ter o seu principal, que é o dinheiro que você colocou, vai ter ele perfeitamente corrigido aí pela inflação, tá? Isso é só questão pontual. Mas da mesma forma, você vê de 7 de abril aqui pro dia 12, ele subiu pra caramba, de 5,35 para 5,55 aí. Também 0,2. E aqui, quando veio a elevação da Selic, o que aconteceu? Um movimento bem pequenininho, tá? Ou quase nenhum movimento. Mais uma vez, para você lembrar que é a expectativa que movimenta. E o movimento se repete com os outros dois irmãos dele, mais novos, né, que vão durar mais tempo, ele é mais velho. Então aqui Tesouro IPCA com juros semestrais 2040, da mesma forma, e também Tesouro IPCA com juros semestrais 2055, da mesma forma, tá? Então, próximos passos, o que a gente tem aqui? Expectativa de Selic para o final do ano, no momento é 13,25. Mas, a depender de todo o contexto, há a possibilidade de se elevar mais. Então vamos acompanhando aí. Tem muita água para rolar esse ano, tem muita água para rolar. Então isso aqui eu quase que te dou certeza aí, se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria com certeza que não vai ser 13 ou 25, tá? Talvez a gente chegue aí nos 14. Vamos ver, tá? A gente tem que ver as cenas dos próximos episódios. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, porque se soubesse a pessoa já estava rica e ela não contaria para ninguém. Então 13,25 é a expectativa de hoje, mas tudo pode mudar, tá? Se o cenário econômico mudar, né, vai mudar tudo. Hoje os títulos, eles não estão precificando muitas altas. O que eu quero dizer com isso? A gente viu ali, lá naquela tela do Tesouro, vou até voltar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tela, não achei. Mas a gente viu lá nos títulos do Tesouro, tá? Nos títulos do Tesouro você viu o quê? Você viu aqui, cheguei. 12,58%. E aí, o que eu disse? A gente tinha aqui Selics baixas aqui, por exemplo, de... Baixa não, mas só um exemplo, tá? Selic lá de 8%, com o título pagando 10%, 11%, tá? Alguma coisa nesse sentido. O que é isso? A Selic tá um valor e aqui tá pagando muito mais. Por quê? Porque ele estava considerando a Selic deste ano, ele estava considerando a Selic do próximo ano, estava considerando a Selic do outro ano, então esse título ele vai somando expectativas de Selic lá para frente. E aí, quando você vê uma Selic de 8% e um título pré-fixado do governo
lá na casa dos 10%, o que você está vendo? Você está vendo que existe uma precificação nesse título de que você vai ter juros maiores para o futuro. E o que a gente vê hoje? A gente vê uma Selic de 12,75, mas um título que não está acima, tá? Isso aqui é uma leitura bem simples assim, mas só para você entender um contexto de que esses títulos eles te dão um norte sobre a explosão que o mercado está de fato esperando para a taxa de juros, tá? Esses títulos aqui, eles estão olhando vários períodos para frente. Então, está somando várias taxas Selics, várias expectativas de inflação, e dentro de tudo isso tem o risco de o cara se travar nesta taxa e a taxa Selic explodir demais ou a inflação explodir demais. Então, todo esse contexto é somado aqui. Por isso que essa taxa, normalmente, ela está acima da taxa Selic. Costuma estar acima da taxa Selic. Você não está vendo isso agora, por quê? Porque você tem uma expectativa muito forte de que a taxa Selic não se mantenha aqui neste patamar elevado por muito tempo, tá? Então hoje os títulos não estão precificando muitas altas, beleza? Então vamos acompanhando. Então você mantenha-se conectado aqui. Deixe sempre aqui nos comentários, a gente vai conversar muito sobre o que está acontecendo. E você não se esqueça que o mercado está sempre olhando para o futuro e as expectativas são tudo. Então, para finalizar, eu só posso pedir aí o seu like. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Estou sempre tentando responder todo mundo. Posso demorar um pouquinho, mas vou responder. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.